A mulher que o mundo julgou. Quem realmente foi Maria Madalena? Uma pecadora? Uma discípula? Uma mulher apagada pela história? Ou a mais fiel testemunha da ressurreição? Durante séculos, seu nome foi sussurrado entre sombras, confundido com outros, manchado por interpretações humanas. Mas a verdade é que Maria Madalena foi mais do que o mundo ousou acreditar. Naquela época, o nome de uma mulher podia ser esquecido facilmente, mas o dela ecoou pelos séculos. Vivia em Magdala, cidade marcada por luxo e pecado, onde mulheres eram vistas como moeda de prazer e poder. Diziam que ela era impura, possuída por 7 demônios. Mas o que poucos entendem é que o inferno a temia, porque havia um propósito reservado para ela. Quando Jesus cruzou seu caminho, não viu o rótulo, viu a alma. E naquele instante, entre lágrimas e luz, algo mudou para sempre. Os grilhões que o mundo colocou nela foram quebrados, e pela primeira vez, Maria se sentiu livre. A partir desse momento, ela deixaria de ser apenas uma mulher condenada e se tornaria testemunha viva da graça que liberta. A libertação. O encontro entre Maria Madalena e Jesus não foi apenas um momento de cura. Foi o instante em que a escuridão perdeu uma filha e o céu ganhou uma serva. Conta-se que ela estava caída ao chão, os olhos vazios, a alma despedaçada por vozes que a atormentavam. 7 demônios a dominavam, 7 feridas da alma: culpa, vergonha, rejeição, solidão, medo, desejo e desespero. Mas bastou um olhar que atravessava muros, máscaras e mentiras. Jesus não gritou, não a julgou, não a afastou. Apenas falou com autoridade mansa, e o inferno obedeceu. Aquele instante foi mais poderoso do que qualquer milagre público, porque a libertação de Maria não aconteceu diante das multidões, mas no silêncio íntimo da dor. Quando as vozes cessaram, ela chorou, não de medo, mas de alívio. O mundo via nela o pecado, ele via propósito. E pela primeira vez, Maria sentiu o que é ser vista e amada sem ser usada. A partir daquele dia, ela não voltou para Magdala. O passado ficou para trás. O perfume, as promessas vazias, o peso do nome. Agora ela seguia aquele que a libertou. E em cada passo aprendia que redenção é lembrar do passado sem ser prisioneira dele. A discípula invisível. Maria passou a seguir Jesus por todos os lugares. Enquanto muitos homens discutiam quem seria o maior no reino dos céus, ela apenas caminhava em silêncio, aprendendo a amar sem esperar nada em troca. Carregava uma pequena bolsa com ervas e perfumes, não como símbolo de luxo, mas como sinal de gratidão. Onde ele ia, ela estava. Quando os discípulos dormiam, Maria orava. Quando o povo duvidava, Maria acreditava. Mas a sociedade não perdoava facilmente uma mulher marcada pelo passado. Sussurros a acompanhavam por onde passava. É aquela, a libertada, a impura, a pecadora. E mesmo assim, ela não recuava. Porque quem é tocado pela verdadeira luz não volta a andar em sombras. Os evangelhos não a chamam de apóstola, mas ela viveu como uma. Foi testemunha de milagres, ouviu segredos do reino e compreendeu algo que nem todos entenderam: que o amor de Cristo não escolhe títulos, escolhe corações. E agora, antes de seguir, pare um segundo e pense: quantas vezes você já se sentiu julgado por um passado que Jesus já perdoou? Escreve nos comentários. Você acredita que alguém pode realmente mudar quando encontra a graça? Porque essa é a essência da história de Maria, a mulher que o mundo não viu, mas o céu escolheu. O amor que não pede nada. Havia algo em Maria que nem os discípulos compreendiam. Ela não seguia Jesus por promessas de tronos ou recompensas. Seguia porque sua alma havia encontrado descanso. Em um mundo que a usava, ele foi o primeiro a olhá-la sem segundas intenções. O primeiro a chamar seu nome como quem devolve identidade a quem já não se reconhece.
Quando ela o ouvia pregar, era como se cada palavra desfizesse um nó dentro dela. Maria compreendia que o reino de Deus não era feito de poder, mas de entrega. Enquanto os homens disputavam quem se assentaria à direita ou à esquerda do Mestre, ela aprendia, em silêncio, o valor de estar aos seus pés. Certa noite, em Betânia, ela levou um vaso de alabastro, um perfume caro, guardado por anos. Quebrou-o diante de todos, derramando-o sobre os pés de Jesus. As vozes ao redor se ergueram em crítica e escárnio, mas ele a defendeu. Deixem-na. O que ela fez será lembrado para sempre. Naquele instante, Maria entendeu. Servir a Cristo é amar sem esperar aplausos. E o perfume que antes simbolizava o passado, agora se tornava símbolo de adoração. Quando a luz foi presa, a noite caiu sobre Jerusalém como um manto pesado. O murmúrio das ruas se misturava ao som de passos apressados e ao eco distante de espadas sendo erguidas. Maria sentiu o coração apertar. Ela sabia, algo estava prestes a mudar. Logo vieram as notícias. Jesus havia sido preso. Os discípulos, que antes falavam com tanta coragem, se dispersaram em meio ao medo. Pedro chorava escondido. João tentava entender. E Maria apenas seguiu o rastro da dor. Ela o viu sendo levado, coroado com espinhos, o rosto ferido, o silêncio cheio de compaixão. A multidão gritava: crucifica-o! Mas ela não se moveu. Não havia mais templos, nem pregações, nem milagres. Só um amor firme o bastante para permanecer mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto muitos recuavam, ela ficou de pé, aos pés da cruz. Suas lágrimas se misturavam ao sangue que escorria do madeiro. Cada gota contava uma história, cada suspiro uma promessa. Maria Madalena aprendeu naquele dia o que é amar até o fim, quando não há glória nem esperança visível, apenas fé em meio ao caos. E foi nesse silêncio que ela fez um voto secreto: mesmo que o mundo o mate, eu nunca o abandonarei. O dia em que o céu chorou, o sol se escureceu, o vento soprou frio. Até a natureza parecia sentir o que o coração humano não conseguia suportar. No alto do Gólgota, o Filho de Deus pendia entre o céu e a terra, e aos pés da cruz, Maria Madalena permanecia. Ela não gritou, não fugiu, não questionou. Apenas chorou em silêncio, como quem entende que o amor verdadeiro às vezes exige assistir o impossível acontecer. O rosto de Jesus estava ferido, mas seus olhos ainda transmitiam paz. Maria segurava o chão com força, como se pudesse impedir o mundo de desabar. O som do último suspiro ecoou como um trovão, e quando ele disse: "Está consumado", algo dentro dela também morreu. Os guardas se afastaram, o povo dispersou, e ela ficou ali, sozinha, diante de um corpo que agora parecia sem vida, mas que ainda carregava a promessa de algo maior. Naquele silêncio, Maria entendeu: fé não é acreditar quando há luz, é continuar de pé quando tudo se apaga. E agora pense por um instante. Você já viveu um momento em que sua fé foi testada até o limite? Escreve nos comentários. O que te faz continuar acreditando, mesmo quando Deus parece em silêncio? 3 dias de silêncio. O corpo de Jesus havia sido colocado no túmulo. Uma pedra enorme selava a entrada, e com ela parecia selar também o coração de Maria Madalena. O vento que soprava do deserto trazia o eco das últimas palavras do Mestre, e cada lembrança era uma ferida aberta. Durante 3 dias, ela vagou em silêncio. As ruas de Jerusalém estavam cheias, mas para ela o mundo parecia vazio. Os discípulos estavam escondidos, o medo reinava e a esperança parecia ter morrido junto com ele. Maria, porém, não conseguia aceitar. Como um fogo que se recusa a apagar, algo dentro dela dizia: isso não pode ser o fim. As noites eram longas, cheias de lágrimas e orações sussurradas. Ela se lembrava do olhar de Jesus, das palavras de perdão,
dos milagres que tocavam o impossível, e perguntava ao céu escuro: por que, Senhor? Por que o amor precisa sofrer tanto? Mas o céu não respondia. E ainda assim, ela esperava. Esperava algo que nem sabia nomear. Esperava porque o amor verdadeiro nunca se conforma com a ausência. O terceiro dia se aproximava, e com ele, o amanhecer que mudaria o mundo para sempre. Mas Maria ainda não sabia que a esperança estava prestes a ressuscitar. Quando o amanhecer falou seu nome, ainda era madrugada quando Maria Madalena saiu de casa. O ar estava frio, o chão úmido e o céu começava a clarear lentamente. Ela caminhava em silêncio, levando perfumes nas mãos e dor no peito. Queria apenas ver o corpo daquele que lhe dera vida, uma última vez. Mas quando chegou ao túmulo, a pedra estava removida. O coração disparou. Ela olhou para dentro, vazio. O corpo não estava lá. O desespero tomou conta. Pensou que tivessem levado o mestre e correu chorando, gritando para o vento. Entre lágrimas, uma voz suave soou atrás dela: mulher, por que choras? Sem olhar, ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então, ouviu novamente, agora com ternura inconfundível: Maria. Ela se virou e seus olhos encontraram o impossível. Jesus estava ali, vivo. O mesmo olhar, o mesmo amor, mas agora envolto em uma luz que o mundo jamais vira. Maria caiu de joelhos. Não havia mais dor, nem dúvida, nem morte. Havia apenas a certeza de que o amor venceu. O amanhecer se fez completo, e o nome Maria ecoou na eternidade como o primeiro chamado da nova criação, a primeira mensageira da esperança. Maria Madalena correu pelas ruas de Jerusalém com o coração em chamas. O sol nascia no horizonte, mas para ela o mundo já brilhava com outra luz, a da vitória sobre a morte. Cada passo era um grito silencioso: Ele vive! Ele vive! Os discípulos estavam escondidos, temendo o mesmo destino do Mestre. Quando Maria entrou, ofegante e radiante, todos a olharam em espanto. Eu o vi, disse ela com lágrimas de alegria. Ele falou comigo. Alguns duvidaram, outros se calaram, mas ninguém pôde ignorar a força em sua voz. Ela, a mulher antes marcada pelo passado, agora se tornava o primeiro eco do milagre mais poderoso da história. Não era mais a seguidora atormentada, mas a mensageira da esperança, aquela que viu a morte perder e a vida vencer. E naquele instante, o medo que antes paralisava os discípulos começou a se desfazer. Porque a fé é contagiosa. E o testemunho de um coração transformado pode reacender o mundo inteiro. E agora eu te pergunto, se Jesus aparecesse diante de você hoje, o que mudaria na sua vida? Escreve nos comentários, qual parte dessa história mais tocou o seu coração? Quando o amor venceu o tempo, depois daquele amanhecer, nada mais foi o mesmo. Maria Madalena compreendeu que a morte não era o fim, era apenas a porta para o eterno. O Mestre, agora ressuscitado, não caminhava mais pelas estradas de pedra, mas dentro dos corações daqueles que acreditavam. Os dias seguintes foram cheios de silêncio e missão. Maria, antes uma mulher perdida, se tornou uma voz viva do milagre. Contava sua história com lágrimas e fé, dizendo: eu o vi e ele vive. A cada palavra plantava esperança em quem havia desistido. E assim, sua lembrança atravessou séculos, não como um símbolo de dor, mas como testemunho de que o amor é mais forte que a morte. No final, ela entendeu o segredo que o mundo inteiro busca. A verdadeira fé nasce quando você deixa o impossível tocar o seu coração. E talvez seja isso que Jesus quis dizer quando olhou para ela e sorriu. Que o amor nunca morre, ele apenas muda de forma. Hoje, a história de Maria Madalena nos lembra que ninguém está perdido demais para ser encontrado por Deus. Se ele transformou o desespero dela em esperança, também pode transformar a sua dor em propósito.
porque o túmulo ficou vazio e a eternidade começou naquele amanhecer.